Whey protein concentrado, isolado, hidrolisado, qual tipo escolher? Recomendações, dosagens. Sou Mirelle, nutricionista, especialista na parte clínica e esportiva, head de nutrição aqui da Clube Saúde, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu gostaria de já começar a pedir para você aqui para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Primeiro vamos falar sobre o que é o Whey Protein. Basicamente, ele é uma proteína em pó, provinda ali do soro do leite. Então, antigamente, eles faziam os produtos lácteos e eles descartavam esse complemento ali, eles descartavam o soro do leite. E aí, atualmente, mais recentemente no caso, eles começaram a utilizar para fabricar essa suplementação, que é a proteína em pó. Hoje na indústria a gente tem vários tipos de Whey Protein, mas eu vou falar aqui sobre os três principais: o concentrado, hidrolisado e o isolado. A gente sabe hoje que tem Whey sem lactose, tem Whey vegetal também, mas eu vou falar sobre esses três principais aqui para vocês. O primeiro seria o Whey concentrado. O Whey concentrado ele tem cerca de 70 a 80% de proteína. Ele vai conter uma quantidade moderada, até baixa ali de carboidratos, de gordura, e ele contém também lactose. O Whey isolado, ele já vai conter uma quantidade maior ali de proteína na composição, mais de 80, 90%. Ele vai conter uma quantidade menor de carboidrato, de gordura, de lactose. Já o Whey hidrolisado, ele contém uma quantidade muito superior ali aos demais à proteína, né? Ele passa por um processo de hidrólise, ou seja, essas proteínas elas vão estar mais fragmentadas para o consumo da pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre recomendação? O Whey Protein, ele é utilizado como proteína em pó, no caso, e você vai adicionar ele se você não estiver atingindo a sua quantidade proteica através da alimentação. Então, a gente sempre utiliza esse suplemento quando a gente não consegue atingir as nossas necessidades de proteína, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. A Maria, ela tem uma rotina mais tranquila, ela trabalha de casa, ela consegue fracionar o seu consumo de proteínas no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. Ela consegue, no finalzinho do dia, no balanço ali de macronutrientes, adicionar e atingir a quantidade proteica que ela precisa ingerir. Agora eu vou dar um outro exemplo. A Maria, nesse caso, ela não precisa adicionar whey protein na sua rotina, na sua dieta, na sua alimentação. Já o Thiago, ele tem uma rotina muito corrida. O Thiago trabalha 12x36, ele tem pausas muito rápidas para fazer as suas refeições. Ele só consegue colocar proteína no almoço e no jantar, e quando a gente vê o balanço de macronutrientes no final da dieta dele, a gente vê que ele não consegue atingir a quantidade de proteína no total da alimentação. Neste caso, o Thiago precisa, e ele poderia encaixar ali na rotina dele, uma quantidade, uma dosagem de whey protein para complementar a sua alimentação. Em resumo, no caso da Maria, como ela tem uma rotina mais tranquila, ela consegue atingir as suas necessidades proteicas, Maria não precisa adicionar whey protein na sua alimentação. Por mais que ela treine, por mais que ela já tenha uma alimentação saudável, se ela atingiu a sua necessidade proteica, ela não precisa adicionar de forma complementar. Já o Thiago, ele também pratica atividade física, mas ele tem uma rotina muito mais corrida. Ele não consegue fazer pausas ou não consegue levar ali, por exemplo, a quantidade de proteína ou alimentos que contenham proteína por ser mais perecível. Então, nesse caso, o Thiago, ele poderia encaixar ali na sua rotina uma dosagem de whey protein ou quantidade ali de whey protein de acordo com a alimentação dele. Deu uma engasgada, depois você corta aí também, Thiago. Faz a sua mágica. O fato de eu fazer, a minha pergunta é, o fato de eu fazer atividade física muda a quantidade de proteína que eu tenho que consumir? Tudo isso depende, é muito individual. Então, por exemplo, existem pessoas que não praticam atividade física, mas que elas podem, de repente, inserir ali uma quantidade de proteína ou adicionar o whey protein na sua alimentação. Então, não tem nenhuma restrição referente a isso. Hoje, crianças e idosos utilizam proteína em pó para complementar a sua dieta, independente se ela pratica ou não atividade física. Agora, se você é uma pessoa que você tem um nível de atividade física muito intenso, aí de fato você poderia até adicionar uma dosagem maior de proteína, porque a quantidade de proteína vai de acordo com a sua necessidade. Então vai de acordo com o seu peso, de acordo com a quantidade que você já ingere na sua alimentação. Então isso é tudo muito individual. Ficou claro? Que não tem restrição, pode ingerir crianças, adultos, idosos, independente se pratica ou não pratica atividade física. Qual tipo utilizar? Então aqui eu falei sobre os três principais, que é o concentrado, hidrolisado e o isolado. O whey concentrado, ele é recomendado para pessoas que
buscam atingir a sua necessidade proteica, assim como todos os outros, né? Buscam atingir a sua necessidade proteica. E também o whey concentrado, ele vai conter uma quantidade ali razoável, mais baixa, né, de carboidrato, de gordura e também contém lactose. Então, se a pessoa possui algum tipo de sensibilidade, alergia referente à lactose, é importante que ela não opte por esse tipo de whey protein. Já o isolado, por passar por esse processo de filtragem que eu havia comentado, ele contém quantidades menores de carboidrato, quantidades menores de lactose. Então, para pessoas que têm essa sensibilidade, acaba sendo mais prático, mais fácil e mais simples da pessoa conseguir digerir. Já o whey hidrolisado, como eu comentei, esse processo de hidrólise vai trazer a proteína de forma mais fragmentada. Então, pessoas que possuem uma sensibilidade alimentar muito mais intensa, alguns problemas associados à digestibilidade, nesse caso, a proteína em pó, que seria o whey hidrolisado, seria mais recomendado. Entretanto, é muito importante que se você tiver algum tipo de sensibilidade, alergia, alguma condição muito específica, é importante que você busque um profissional de saúde para te orientar nessa questão. Agora falando sobre a rotulagem, que eu sei que vocês têm muita dúvida, que vocês veem whey 100%, vê na embalagem do rótulo whey protein e já acredita que é whey protein, tem que tomar muito cuidado nesse momento da compra. Algo essencial para você observar antes de você fazer a compra do seu whey protein é a rotulagem. Eu vejo que tem muitas pessoas que acabam se confundindo no momento da compra, principalmente porque no rótulo, logo lá na frente, está descrito whey protein 100%, e aí a pessoa acaba acreditando que ele é 100% whey protein. E é importante observar o rótulo e dois principais componentes: o valor calórico, que tem que estar ali no máximo de 200 a 300 calorias, e a quantidade de carboidrato e a quantidade de proteína. Observe a quantidade de carboidrato, veja se ela não está muito alta, porque tem alguns tipos de suplementos que acabam adicionando whey protein e carboidrato na composição. O objetivo desses tipos de suplemento não significa que eles sejam suplementos ruins. Eles são suplementos bons, mas indicados em algumas condições e para alguns tipos de esportes ou para alguns tipos de objetivos. Mas se você está buscando ali um suplemento que seja whey protein, proteína em pó, síntese proteica, construção muscular, aumentar a sua saciedade, é importante que você observe se ele não vai ter uma dosagem muito grande ali de caloria e de carboidrato na composição. Sobre a quantidade de uso, que eu sei que você está muito interessado e principalmente está buscando saber quanto que você deve ingerir. Antes de você adicionar qualquer tipo de suplemento, principalmente whey protein, você precisa entender quanto que você já está consumindo de proteína diariamente. Então, para isso, você precisa calcular quantidade de alimento por alimento. A recomendação de proteína de ingestão diária é de 0,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Por exemplo, você vai pegar 1 grama e vai multiplicar vezes o seu peso. Essa vai ser a quantidade que você tem que ingerir. Lembrando que tem essa margem de 0,8 a 2 gramas. Então a quantidade vai ser muito individual e também vai ser individual de acordo com o seu peso. Aí essa vai ser a sua necessidade. Eu sei que esse é um processo um pouco mais complexo, por isso que é importante ou você ter um acompanhamento de um nutricionista, porque ele já vai ficar responsável por fazer esse cálculo para você e já estimar o quanto que você tem que consumir ou quanto que você já vai adicionar de proteína, ou você também pode estar utilizando aqui o nosso diário alimentar da Clube Saúde. A gente desenvolveu um diário alimentar em que você consegue estar adicionando os alimentos que você ingere diariamente, e aí no final você vai ter um dashboard que vai ser um valor ali de quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura que você está consumindo, verificando se você está atingindo a sua necessidade ou não. Se você não conhece o aplicativo da Clube Saúde ou se você não tem, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, o suplemento, ele vai ser uma ferramenta. Ele não vai anular a necessidade de você ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Então, é muito importante que você se atente também a todo o seu contexto alimentar. Eu costumo falar que a base alimentar vai ser a sua casinha, a cereja do bolo vai ser o whey protein. Então, ele vai ser sempre um complementinho que você vai adicionar lá no final, se houver a necessidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades em relação a essa suplementação. Eu vejo que tem muito paciente que já chega no consultório falando: Nutri, eu comecei a fazer atividade física, eu quero comer bem, eu quero colocar whey protein, eu quero adicionar creatina. Calma! Primeiro a gente ajusta a sua base alimentar e depois a gente avalia se realmente vai ser necessário a gente adicionar uma suplementação na sua rotina. Um mito que eu escuto muito as pessoas falarem é sobre whey engordar. Isso não é verdade, tá?
tá? O que vai fazer a pessoa engordar vai ser a quantidade que ela está ingerindo, não só de suplementação, mas também dos demais alimentos da composição da dieta dela. Então, se ela estiver em superávit calórico, não estiver gastando uma caloria com exercício físico ou no dia a dia dela, aí sim ela vai ganhar peso. Mas se ela estiver dentro de uma dieta equilibrada, adicionando a quantidade de whey protein que ela realmente precisa incluir, ela não vai ganhar peso. Um outro mito que eu escuto muitas pessoas falarem é: whey quanto mais caro, melhor. E não necessariamente, tá, gente? O que eu tinha comentado lá no início do vídeo de observar a rotulagem é muito mais válido do que você ir apenas pelo preço. Então observe a rotulagem antes de você selecionar o tipo de whey protein que você vai adicionar no seu dia a dia. Agora vamos falar sobre o segundo suplemento, que seria a creatina. A creatina é o nosso queridinho, porque é o suplemento mais estudado, é o suplemento que possui mais evidência científica sobre a sua eficiência na parte esportiva e na parte de saúde. A creatina é um suplemento que vai auxiliar muito na melhora do desempenho dos treinos. Então, para qualquer tipo de atividade física, ela vai auxiliar, ela vai te dar um impulso. Basicamente, ela vai te dar uma molécula de energia para o seu músculo no momento que você mais precisar. Então, se você faz musculação, então se você faz corrida, então se você faz qualquer tipo de esporte ou atividade física, a creatina ela vai ser um excelente suplemento para auxiliar na melhora da performance. A gente consegue introduzir a creatina tanto através da alimentação, principalmente através das carnes. No entanto, para a gente conseguir atingir a nossa necessidade de creatina, a gente teria que consumir cerca de 1 kg a 2 kg de carne por dia. É uma quantidade muito grande. Então, por isso, adicionar o suplemento de creatina acaba sendo uma forma, uma estratégia muito interessante para a gente conseguir alcançar essa necessidade. Hoje a creatina ela não só auxilia na parte muscular, como esporte, atividade física, mas também auxilia na função cognitiva. Então a gente vê muitos estudos, principalmente na população mais idosa, comprovando sua eficácia na função cognitiva, na memória, na questão do raciocínio. Então ela acaba sendo um excelente suplemento não só para os adultos, também como para os idosos. Sobre as dosagens, eu vejo que também as pessoas têm algumas dúvidas. As dosagens, ela varia ali de 3 gramas a 5 gramas ao dia. Tudo isso vai de acordo também com a sua necessidade e com o seu objetivo. Eu vejo também que algumas pessoas acabam fazendo aquela fase de saturação, que seria adicionar uma super dosagem inicial, mas isso não é necessário. Diferente de outros suplementos, a creatina ela vai possuir um efeito se você utilizar de forma crônica, ou seja, você tem que utilizar ela diariamente, de segunda a segunda, sem pausas. Eu vejo que tem algumas pessoas que acabam se confundindo e achando que a creatina vai ser algum suplemento estimulante, como por exemplo a cafeína, mas não, ela tem um efeito diferente. Então você precisa fazer a utilização de forma crônica, diariamente, da quantidade ideal para você. Tem 2 mitos especificamente associados à creatina que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O primeiro seria sobre creatina inchar. Na verdade, a creatina não vai promover um inchaço, ela não vai promover retenção ou ela não vai promover um aumento de gordura, diferente do que as pessoas pensam. Na verdade, a creatina ela vai promover a retenção de água dentro do seu músculo, que é diferente do aumento de gordura corporal. O segundo seria creatina faz mal para a função renal. E na verdade, isso já caiu por terra. A creatina não faz mal para a nossa função renal se a gente utilizar nas quantidades ideais para a gente. Claro, se a pessoa tiver alguma disfunção relacionada à questão renal, é importante ela buscar a ajuda de um profissional de saúde antes de iniciar a suplementação. Mas caso contrário, a creatina não vai fazer mal. Em resumo, sobre esses 2 suplementos que a gente falou hoje, whey protein e creatina, eles possuem diferentes funções para o nosso organismo. O whey protein, ele vai ajudar na síntese proteica, ele vai ajudar na construção muscular e ele precisa ser adicionado apenas se você não estiver conseguindo atingir a sua necessidade proteica. Já a creatina, ela acaba desempenhando um papel diferente, auxiliar na melhora da performance, evoluir cargas, para você conseguir ter um melhor desempenho durante a atividade física, e a utilização dela é de forma crônica e também é muito individual. Então esses 2 suplementos, eles possuem objetivos diferentes, são utilizados de maneiras diferentes e são recomendados para públicos diferentes. Por isso, antes de você iniciar a utilização, busque auxílio de um profissional de saúde para te orientar nessa jornada. Para a gente finalizar,
com tudo que a gente conversou aqui durante esse vídeo, antes de você iniciar a suplementação, primeiro organiza sua alimentação, sua rotina, seus treinos e depois você utiliza a suplementação como uma ferramenta. Se você quer entender um pouco mais sobre a alimentação equilibrada, tem vídeo aqui no canal que a gente vai deixar. Se você tiver mais sugestões, mais dúvidas de temas aí associados à nutrição e saúde, deixa aqui nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro dos conteúdos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!